Bom dia, meus amados irmãos. Aqui é a professora Stephanie, da classe Semeadores de Cristo, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira. Esta é a primeira parte da lição. Lição 7. Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Antes de começar a falar sobre a lição, vou falar um pouquinho sobre Lucas. Lucas era um médico e ele era conhecido por todos como um médico muito amado. E ele escreveu o livro como uma forma de estudo para uma pessoa que pediu a ele este estudo. Então, o livro ele é direcionado a uma pessoa. É como se fosse uma carta e ele entrevistou várias pessoas para poder escrever este livro. O texto áureo desta lição é: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está em Lucas 19:10. O texto bíblico básico dessa lição é Lucas 1, do 26 ao 31. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Comentário inicial desta lição. Nessa lição, veremos que Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. Essa expressão indica que nosso amado Salvador, mesmo sendo Deus, participou plenamente da natureza humana. Quando habitou entre nós, ele vivenciou as tentações e agruras reservadas aos humanos. O objetivo do evangelista era apresentar Jesus como um homem perfeito e destacar a universalidade da salvação. Lucas é considerado o mais completo dos evangelhos, pois traz informações importantes a respeito da vida de Jesus, tais como sua infância, seu ministério, sua morte, ressurreição e ascensão. Com uma perspectiva singular acerca do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus, Lucas, mesmo tendo 4 capítulos a menos que Mateus, é o mais longo dos evangelhos. Alguns detalhes fazem do terceiro evangelho uma obra ímpar. Dentre eles, destaca-se: Lucas é o único evangelho destinado a uma pessoa específica, Teófilo. Também é o único que possui uma sequência, o livro de Atos. E muito do conteúdo dos capítulos 9 a 19 aparece apenas em Lucas. O livro de Lucas provavelmente foi escrito por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Lucas viajou à Palestina e entrevistou testemunhas oculares das obras de Cristo para escrever o livro. Vamos ler Lucas 1, dos versículos 1 ao 4. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo o cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei, em Marcos como servo do Senhor e em Lucas como filho do homem. Ao apresentar Jesus como filho do homem, Lucas esboça a largura e a profundidade imensuráveis do amor de Deus, pois quando Jesus tornou-se homem,
O Eterno entrelaçou-se para sempre com a história da sua criação. Nas páginas desse evangélico fica patente, fica muito claro o amor de Deus pelos perdidos. Jesus relacionou-se com pobres, publicanos e prostitutas, e por amá-los profundamente, perdoou-lhes os pecados. Como Filho do Homem, Jesus não é apenas o ser divino pré-existente, ele é também a revelação da humildade. Deus tornou-se homem e habitou entre eles para cumprir o propósito da salvação. Ele é plenamente divino e plenamente humano. O conteúdo do Evangelho de Lucas está organizado em torno do seguinte conceito central: o Filho do Homem, como membro da humanidade, teve uma vida completa e perfeita, mesmo sendo ele divino. Jesus, o homem perfeito da genealogia de Adão. Apenas Mateus e Lucas traçaram a genealogia de Jesus. Marcos não fez qualquer menção ao tema. E João, ao apresentar Jesus como Deus, falou de sua origem divina. Enquanto Mateus fez questão de recuar a genealogia de Jesus até Davi, comprovando assim sua linhagem real, Lucas apresentou Jesus como filho do homem, recuando a genealogia até Adão. O médico amado apresentou-nos o homem perfeito, aquele cujas raízes estão arraigadas em Adão, o homem que deu origem a todos os povos e raças da terra. Na genealogia de Mateus, Jesus está ligado ao povo judeu. Em Lucas, todavia, está estampada sua humanidade e sua identificação não somente com o povo judeu, mas com toda a raça humana. Lucas, propositadamente, utilizando recursos de um historiador, mostrou-nos que Jesus está diretamente ligado a toda a humanidade. Jesus, o homem perfeito, a semente da mulher. Em Gênesis 3,15, lê-se a anunciação germinal do Evangelho, a primeira promessa ou primeira profecia relacionada à futura redenção do homem. Em Gênesis 3,15 está escrito: Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas umas das outras, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Após a queda, Deus disse ao primeiro casal que a semente da mulher venceria Satanás. Esse vaticínio, essa profecia, foi confirmada por Isaías, em Isaías 7,14, e definitivamente é entendido como o nascimento de Jesus. Merece destaque o fato de Lucas ter sido o único evangelista a descrever os detalhes da concepção miraculosa do Messias. Em Isaías 7,14 está escrito: Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. A fim de não incorrermos em heresias, precisamos atentar para o fato de Jesus ser a semente da mulher e não da semente da mulher. Ou seja, ele é único, singular e incomparável. Ele é a semente. Em Lucas 1, do 26 ao 38, está escrito o seguinte: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você.
Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de geração. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essa é a lição de hoje, de agora, né? Daqui a pouco vocês verão a segunda parte dessa lição. Esses são os subsídios para o estudo diário durante a semana, ok? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É importante fazer esta leitura. Até a próxima aula.